Costa, que é professor titular de Economia da UFPE e sócio também da SEDES Consultoria e Planejamento. Écio, seja bem-vindo, sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Bem, bom dia a todos, bom dia Paula, bom dia ao pessoal que está assistindo a BMC News, é um prazer novamente estar participando. Obrigada. Bom, daqui a pouquinho a gente fala até um pouco mais, queria depois falar um pouco mais sobre a economia americana, mas começando aqui com a nossa, queria falar um pouco mais da nossa inflação do mês de dezembro. Nós tivemos o IPCA hoje, né, divulgado mais cedo. Queria entender um pouquinho da sua visão, como que você viu aí, né, os números, como você acabou avaliando esses dados divulgados, como que você avalia exatamente o quadro inflacionário do Brasil, os sinais aí que o IPCA pode dar para a inflação deste ano. Então, a gente teve essa convergência, né, com as expectativas, veio um pouco acima do esperado, né, mas abaixo do IPCA registrado em dezembro do ano passado, então isso é bom também, né, e a gente encerra estourando o teto da meta, né. Então, esse estouro de teto de meta, ele faz com que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tenha que escrever uma carta ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, justificando o que aconteceu e quais medidas vai tomar, para resolver essa questão em 2023. Essa carta vai ser divulgada agora às 18h30, e deve apresentar justamente o como que essa política deve ser mantida, né, ao longo desse ano. A expectativa para esse ano é que novamente, né, seja rompido o teto da meta, né? Então, essa é uma expectativa com relação a essa divulgação. O que a gente viveu esse ano foi justamente uma pressão muito forte, principalmente dos alimentos, né? Não só aqui no Brasil, o mundo todo passou por isso. Os combustíveis também trouxeram, né, um cenário bastante desafiador em relação à manutenção do IPCA, pelo menos no teto da meta. As medidas que o governo federal tomou para segurar o ICMS, né, e também desonerar outros tributos ajudou. Essas medidas ajudaram para que o IPCA também fosse reduzido, né, mas a gente termina, né, tendo aí esse resultado, né, que ficou acima do teto da meta. Mas não é um cenário tão negativo, né, porque você já teve isso como segundo ano consecutivo, mas um patamar mais baixo do que o ano anterior. Tá? Para esse ano, o desafio vem muito em relação à questão da política fiscal. A grande preocupação que existe com relação ao atual governo e os gastos que serão política a ser anunciada. A promessa é que essa semana seja anunciada aí já uma série, né, de políticas de acordo com o plano de voo, né, como vem sendo chamado, né, do ministro Haddad. Isso pode vir a trazer mais gastos, o que pode fazer com que o Banco Central continue, né, com a taxa de juros tão elevada, não reduzindo tanto quanto se esperava há alguns meses atrás. E, né, exatamente um plano de voo do ministro Haddad, que ainda não apresentou, né? Era para ter sido feito na semana passada, na sexta, que eu me lembro até que, inclusive, acho que na quarta ou quinta-feira, a gente deu aqui a informação que, no mais tardar, na sexta, ele iria apresentar esse plano de voo. Isso não foi feito, exatamente veio aí, né? Vieram essas manifestações no domingo, aí agora mais uma vez adiada, e enquanto isso, né, a gente está aí seguindo já, né, há 10 dias do novo governo sem ter uma visão, uma direção especificamente sobre os rumos da economia. Eu queria entender um pouco mais, né, da sua visão em si em relação a não ter, né, a gente ainda não ter essa visão dessa política econômica, o quão importante isso é efetivamente, principalmente, né, a gente já viu aí uma grande discussão antes mesmo da posse do novo governo, durante a própria ali transição, equipe de transição, a questão da PEC, a questão da preocupação
vão com o teto de gastos, com o arcabouço fiscal, que primeiro o próprio presidente eleito falou que iria mudar a questão, né, do teto de gastos, depois voltou atrás. Enfim, a gente ainda não tem efetivamente nada de concreto que traga essa visão aí específica da nossa economia. Queria entender um pouquinho mais também da sua visão em relação a isso, e, né, a gente deve ter a qualquer momento, claro, mas quão prejudicial é, principalmente para os mercados aí, para o nosso mercado, não ter essa sinalização efetivamente ainda, né, concreta? Pois é, na realidade a gente teve vários ministros que foram anunciados e à medida que eles foram se posicionando, eles apresentaram ideias políticas que apresentavam retrocessos a ganhos, né, a avanços que foram conquistados recentemente. Como, por exemplo, o marco do saneamento, né, que trouxe aí uma leva de investimentos privados, né, para tentar diminuir esse problema tão sério que a gente tem de falta de saneamento básico, né, principalmente em regiões como aqui na região Nordeste. Então, o freio de arrumação que foi promovido na sexta-feira, acredito que tenha sido muito importante, né, trouxe alguma sinalização, o mercado gostou, né, e aí tivemos esses protestos aí no domingo, né, que vão trazer aí eu diria um efeito político muito forte, né, mas fica realmente a expectativa, né, para o anúncio do que vai ser realmente a política econômica dessa gestão. É interessante, eu estava lendo o próprio Haddad, ele criticou o orçamento de 2023 de apresentar um déficit tão elevado, e o que parece é que você tem uma certa queda de braço entre o ministro da Fazenda, né, com os demais ministérios, né, onde isso na realidade até é comum também você ver, né, onde o ministro da Fazenda ou nos estados, secretários de Fazenda em geral tentam controlar gastos e as demais secretarias ou demais ministérios tentam gastar mais, né? Então quem vai ter força para realmente ditar como que isso vai funcionar, a gente ainda vai entender melhor, né? Vai ver como que isso vai se desdobrar. Mas a política econômica, macroeconômica, que realmente precisa ser apresentada, né? O governo eleito ele tem um cunho mais desenvolvimentista, né, como a gente já sabe, onde você tem um papel muito importante do Estado como um grande fomentador, né, de investimentos e de negócios, e os bancos, né, como o BNDES, BASA, Banco do Nordeste, Caixa, Banco do Brasil, são as ferramentas, né, para você fazer essa indução ao desenvolvimento, né, com acesso a crédito, com recursos que são repassados muitas vezes do Tesouro. Então, essa é uma expectativa, né, de que o mercado, de que o plano de governo venha um pouco nesse sentido. Mas há pautas importantes, como, por exemplo, a reforma tributária, né, ela vai realmente seguir? Que modelo vai ser desenvolvido? Será que vai ser realmente essas propostas que já estão no Congresso e que ficaram paradas, elas vão ser continuadas? A pauta de abertura comercial, né? Vamos voltar à temática do multilateralismo, né, que era adotada antes do governo Bolsonaro, ou vamos ter negociações mais bilaterais? O Mercosul volta a ter relevância num possível acordo de livre comércio com a China? Será que isso vai realmente seguir adiante? A entrada do Brasil na OCDE realmente vai ser continuada ou vai ser abandonada? A gente precisa realmente ter mais sinalizações com relação a isso. Então eu estou também no aguardo desse plano de voo, né, do ministro da Fazenda, né, para que a gente entenda melhor como que a política macro vai ser conduzida. São vários questionamentos aí e várias expectativas que a gente tem, né, em relação a isso. Acredito que as políticas de parceria público-privada essas políticas não vão ser abandonadas, talvez elas sejam reformuladas,
porque o ministro ele também já entende que não há recursos, né, e você precisa ter a parceria público-privada também acontecendo. Mas o formato disso é que a gente também precisa entender melhor. Ainda nessa perspectiva do resultado do IPCA, é possível termos uma Selic menor ainda esse ano? Qual a explicação para termos um dos juros reais mais altos do mundo ainda? Então, esse era um processo, né, que a gente já tinha uma expectativa de redução da Selic, num ritmo aí mais forte, né, só que as expectativas mudaram. Na medida que se falou numa PEC de transição com um gasto muito elevado, isso termina sendo inflacionário. E aí o Banco Central, por prudência, né, termina mudando esse seu posicionamento. Essa tem sido a interpretação do mercado nas diversas publicações do Boletim Focus. Isso tem mudado, né, ao longo das semanas, fazendo com que o ritmo de redução, né, da Selic seja diminuído, né, não mais tão forte como se esperava. Tá? Claro, isso pode mudar, desde que você tenha uma inflação mais controlada, né, com justamente uma política fiscal menos expansionista. O que é que significa isso? Que não se gaste tanto quanto se está planejando gastar. É preciso mudar um pouco o discurso, na minha opinião, porque você precisa ter realmente um processo de maior austeridade fiscal, né, para que você enquadre melhor questões sociais, que são muito importantes, com uma responsabilidade fiscal. E acredito que o Haddad tem se posicionado recentemente mais nessa direção, né? Porém, como eu disse, é aquela queda de braço que você vê, né, diversos ministérios, né, querendo ter um posicionamento que, em geral, leva a maiores gastos. Inclusive, Elson, tudo isso, né, que a gente viu que aconteceu em Brasília neste final de semana, né, até a gente tem tratado aqui, tem deixando ali um pouco, vamos deixar aqui um pouco de lado exatamente, né, todas as questões políticas, de ideologia, mas a gente viu que todas essas manifestações aí que aconteceram, inclusive atos aí até de próprio vandalismo, essas pautas importantes da economia, elas sim ficaram de lado, né, o foco está todo em tentar realmente organizar uma segurança, evitar aí, né, um possível golpe, como realmente o próprio, né, governo está tratando, mas a gente tem pautas importantes, né, como eu falei agora há pouco, até o próprio ministro da Fazenda que apresentar esse plano não apresentou, né, a gente sabe exatamente que tem uma longa outra programação, mas eu queria entender também, né, um pouco mais da sua visão, né, o quanto importante principalmente esses primeiros, a gente sempre faz aquele balanço dos 100 primeiros dias de governo, né, tá muito recente, um início bem tumultuado, por sinal, vamos dizer assim, né? Não podemos também deixar de descartar que foi uma primeira semana com um grande desafio aí para este novo governo que está assumindo a sua pasta, mudanças ali até agora, o afastamento, inclusive, do próprio, né, pedido aí de afastamento e de impeachment do próprio governador do Distrito Federal, ou seja, um novo governo com várias mudanças, bem tumultuada a semana, mas que a gente já vê ali também algumas reações e incertezas pesando bastante. Ponto importante é essa questão econômica, que a gente bate muito na tecla, né, em relação à questão do fiscal, a questão principalmente aí, como, né, fazer essa conta do social e o fiscal aí exatamente para essa conta fechar. Mas eu queria entender um pouco mais também da sua perspectiva, né, principalmente dessas questões econômicas para o mercado financeiro, né, o quanto a gente está vendo aí o mercado, né, sofrendo bastante já na primeira semana. Os 2 primeiros pregões foram ruins, depois a gente conseguiu ter aí, através das falas políticas, né, trazer ali um alívio, um respiro, e ontem não foi ruim assim o quanto já se previa diante dessa manifestação. Imaginava-se ser algo aí mais catastrófico, né, enfim, que pudesse trazer um impacto muito mais negativo. Queria entender um pouquinho também da sua visão em relação à reação do mercado financeiro, que é usado muito como um termômetro também para a própria economia.
Pois é, eu também, eu não tinha essa expectativa de que o mercado fosse abrir ontem um circuit breaker ou qualquer coisa do tipo. A gente já teve, né, protestos, manifestações similares aí em diversas vezes, né? Claro, a forma com que foi feito, o resultado, isso aí eu não vou entrar nessa questão. Mas a gente tinha acabado de sair de uma sexta-feira com, como eu já mencionei, um movimento muito importante de freio de arrumação inicial, né, do presidente Lula com sua equipe de ministros. Então, eu acho que isso talvez tenha repercutido mais ontem do que o próprio evento do domingo, né? E a gente viu que as instituições continuaram, né? Você teve um movimento também dessa caminhada, né, com o presidente, governadores, representantes, né, dos poderes, mostrando que a democracia ela permanece. Então isso sinalizou também de forma positiva, né? Agora, acho que o ganho de capital político para o presidente Lula foi bastante interessante, né? Para ele, eu não sou comentarista político, não vou entrar nisso, e que talvez até ajude, né, ao ministro Haddad a apresentar a sua política econômica. Talvez o ambiente fique mais fácil, né, para ele fazer essa apresentação. O que a gente precisa é que realmente você tenha menos polarização, né, e que tenha mais convergência. Tá? Dessa forma você vai conseguir ter mais governabilidade e mais discussão. A oposição ela deve existir, né? Você deve ter sempre melhoras, né, a serem discutidas a nível de Congresso, por exemplo, para projetos que são apresentados, e projetos que são muito ruins que sejam abandonados. Inclusive, muitos dos anúncios que foram feitos na semana passada de contra-reformas foram abandonados porque justamente a sociedade se posicionou, né, através da mídia, através de políticos, através de economistas, de representantes de mercado, que eram medidas muito negativas e, como eu disse, o freio de arrumação veio na sexta-feira, né, desdizendo muito do que tinha sido anunciado, né, previamente. Então, é preciso sim você ter essa contradição, esse contraditório, para que as medidas sejam melhor posicionadas, sejam ajustadas e você tenha um avanço da economia. É um ano difícil, né? Você tem uma expectativa de crescimento muito abaixo do que aconteceu no ano passado. Se a gente vai crescer, o resultado oficial ainda não saiu, 3% ou mais de 3% em 2022, a expectativa para 2023 é de um crescimento abaixo de 1%, né? E o cenário internacional não ajuda, né? A gente está vendo aí o próprio Powell dizendo que vai continuar insistindo no controle da inflação, apesar dela estar cedendo lá fora, as taxas de juros vão continuar se elevando num ritmo mais baixo, mas vão continuar. O mesmo se repete na zona do euro. A China pode surpreender esse ano porque está reabrindo, né, mas, apesar de ser nosso principal parceiro comercial, né, você tem um setor de serviços, por exemplo, que ditou a recuperação em 2022, mas agora ele está num patamar já muito próximo do seu pico. A indústria vem sofrendo muito, né, de um processo de desindustrialização. Se você não tiver uma reforma tributária, vai continuar nesse processo. E o agronegócio, né, exportador, ou na realidade o setor exportador de commodities, que teve uma valorização muito forte em 2022, talvez não tenha essa valorização, né, porque você tem justamente um ambiente de elevação de juros que diminui o consumo e os preços internacionais terminam cedendo. Então, é um ambiente difícil, né, de crescimento para 2023, onde o posicionamento, né, do governo federal
né, e do Ministério da Fazenda, através de políticas econômicas, é muito importante, né, para que você tenha um ambiente de mercado favorável. Caso contrário, você vai continuar tendo uma bolsa andando de lado, né, com investidores muito se guiando para a renda fixa, né, saindo da renda variável, justamente por conta daquele outro cenário que eu já mencionei, né, de gastos elevados, com inflação precisando ser controlada, com taxas de juros mais elevadas por parte do Banco Central. Écio, quero agradecer, é sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, né, e vamos aguardar o anúncio do plano de voo para que eu possa comentar também com vocês aí numa outra ocasião. Com certeza. Obrigada, Écio. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. A gente vai seguindo aqui na nossa programação da BMC News. Deixa eu só atualizar aqui duas informações também importantes, né? Aqui, que acaba de ser divulgado, o Banco Mundial, né? Trazendo aqui informações importantes para a gente. O Banco Mundial acabou revisando em baixa a projeção para o